Fala, turma do barulho, hoje iniciamos mais um vídeo passo a passo para vocês. Eu vou estar ensinando a vocês a construir essa caixa 4 vias para um grave de 12 polegadas, médio de 8, driver e tweeter. É uma caixa para carro, tá? Vai ser bem detalhado, eu vou passar todas as medidas no vídeo. Então não perca, acompanhe até o fim, que eu passo tudo, tá bom? E se vocês gostarem, quiser dar aquela moral, se inscrever no canal e compartilhar, já ajuda muito o nosso trabalho. Segue o vídeo. Então, galera, a primeira etapa do projeto, a gente desenvolve ela num software. Como eu sempre falo, não é feita ao olho, tá bom? Então a gente faz aqui, passa pro papel, depois a gente começa os cortes da madeira, tá bom? Então assista o vídeo que eu vou passar as medidas para vocês bem detalhadinho. E outra coisa, vocês que é de outros estados, não tem quem desenvolva um projeto para vocês, mande a curva de resposta, manda corte a corte, tudo detalhado, um projeto certinho, de acordo com o seu alto-falante, de acordo com o seu gosto, a gente faz o projeto em PDF, tem o nosso WhatsApp fixado no primeiro comentário, a gente faz um preço bem acessível para vocês, tá bom? Então acompanhe o vídeo, que o vídeo vai ser bem legal e vai ter todas as medidas lá da caixa 4 vias, tá bom? Então, a primeira etapa já foi feita, foi o desenvolvimento do projeto no computador, só que não é bem simples quanto parece, tá? Por quê? No software a gente consegue calcular a caixa de grave, mas como a gente vai fazer uma 4 vias, a medida é um pouco diferente. Por quê? O compartimento do grave, ele não vai mudar, ele vai continuar a mesma medida, não vai ser alterado em nada. Só que, porém, eu preciso fazer muitos cálculos para a gente poder fazer a parte do médio, do drive e do tweeter. Mas como eu faço há muito tempo, para mim é muito simples de fazer, tá bom? Mas eu vou dar uma dica aí para vocês, como que vocês podem estar fazendo isso, tá? Outra coisa, essa caixa aqui vai ter um painel de módulo. Além de ser a caixa, ela vai ter o painel de módulo nela, vai ter, se eu não me engano, o cliente vai colocar o aparelho nela também. Então vai ser uma caixa de carro tipo residencial também, entendeu? Então assim, eu vou passar para vocês as medidas desse projeto aqui e vou dar muita dica aí na parte da construção, tudo. Então não perca, porque as medidas vai ser passar no decorrer do vídeo, tá bom? A parte da frente do grave ficou assim, ó, 33 por 37, é bem simples, é só cortar uma madeira 33 por 37, tá? A parte da frente do grave. A parte da tampa do fundo do grave é uma peça só, aqui é uma peça, aqui é uma peça. Ficou 43 por 33, beleza. Aqui, ó, é a divisória do grave. Então assim, ficou com 43 por 36,5. Então você vai cortar mais uma peça. Aqui, essas três, cada uma peça diferente, tá bom? Aqui são duas peças iguais, que são a lateral da caixa de um lado e a lateral do outro lado. Então são duas peças iguais. Ficou duas peças de 43 por 46. Ok, perfeito. E aqui ficou duas peças de 68 de largura, né? Que é a largura da caixa, por 46 de profundidade. Ok, perfeito. Mas essa não é a profundidade do projeto do grave. Por quê? O projeto do grave, a profundidade dela tá aqui, ó. Tá bom? Aqui vai ter o painel de módulo. Outra dica que eu vou passar para vocês aqui, ó, é como cortar o diâmetro do grave. Muita gente pergunta, qual é a medida de um alto-falante de 15, qual é a medida de um alto-falante de 12? Galera, eu sempre recomendo usar o manual do fabricante. Por quê? Alto-falante carcaça de alumínio, igual essa daqui, não é padrão. Tem uma medidazinha teoricamente padrão, mas não tem. Tem umas carcaças que é um pouquinho maior, tem umas que é menor. Só um exemplo, o Tornado eu acho que é 30, de 15 polegadas. 34.8 ou 0.9. O Snake é 36, então é totalmente diferente, tá bom? Então assim, a carcaça de chapa de alumínio geralmente é padrão, tá? As carcaças. O diâmetro aqui de corte do alto-falante, a parte interna aqui que a gente vai fazer o corte, tem 280 milímetros. Então o que a gente precisa fazer? Se você não tiver uma tupia de bancada, você precisa ter um compasso. Não precisa ser esse de marceneiro, pode ser aqueles de escola mesmo. O que você vai fazer? A frente do grave tá aqui, não tá? Uma madeira reta aqui, ó, sem desenho nenhum. O que você vai fazer? Você vai pegar a quina aqui vai puxar um X. Puxou um X, puxou aqui, beleza, formou um X. No meio do X aqui, ó, como vocês podem ver, ó, achei o centro. Achei o centro, você vai colocar o compasso no centro, vai rodar e vai fazer o diâmetro de 28 centímetros. Mas como que eu faço isso? É só pegar, só lembrar da escola. Pega o compasso aqui, ó. Pega o compasso aqui, ó, e coloca 14 centímetros. 14 centímetros é a meia lua. Quando você completar a volta, os 360 graus aqui, ó, quando você completar tudo, vai dar o diâmetro total de 280 milímetros. Então esse é bem simples fazer a frente do grave. Quando você tem a carcaça, você pode medir. Quando você não tem, se você tem que pegar no Google ou no site do fabricante. Só para você ter a ideia, ó. Se eu fosse cortar aqui com 28 centímetros, ia ficar muito grande. Essa carcaça, por ser de alumínio, a parte interna aqui é bem menor, ó. Como vocês podem ver, ó, tem uma borda muito grande. Mas se você for olhar, engana. Por quê?
a carcaça de alumínio, ela chega a ser maior do que a carcaça de chapa. Ela quase entra dentro, você tá vendo? Então, assim, a parte externa é maior, mas a área de corte, que é importante, que a gente vai encaixar o alto-falante aqui, é menor, tá bom? Então, essa é mais uma dica pra vocês aí. Montei a primeira parte aqui, parece um pouco confusa, mas eu vou explicar para vocês. Eu peguei a lateral, aqui a lateral da caixa e aqui a parte de baixo, tá? E aqui a divisória, que é a largura do projeto do grave. Então o que eu fiz? Eu usei o fundo do grave, né, que é a parte que vai aqui na tampa, né? Eu usei o fundo como gabarito, que tem a parte interna aqui tem 33 de largura, interna, a externa tem 36, que soma essa madeira com essa madeira, tá bom? Então a parte interna tem 33. Eu usei, apoiei aqui a parte do fundo e vim com a madeira aqui com a caixa do lado e grampeei, beleza. Agora o que a gente faz? A gente levanta o fundo e prende. A parte do compartimento do grave tá praticamente pronta, porque depois a gente pode colocar a madeira de cima. Aí você me pergunta assim, Joe, posso fazer o retângulo primeiro na caixa para depois prender essa madeira? Até pode, galera, só que assim a precisão, para mim, a construção é mais fácil, para mim, tá bom? Se vocês acham mais fácil construir o retângulo, depois colocar a divisória aqui do grave, pode ser assim. Eu também faço dessa maneira, mas não esse tipo de caixa, outros modelos que eu faço, tá bom? Então, assim, basicamente é isso. Agora eu vou prender o fundo, depois a gente vai vir com a parte de cima, que tá aqui embaixo, e já vai prender. Então, o compartimento do grave, que é a parte que não pode ter erro, já vai ficar pronta. Aí a gente vai partir para a parte do lado, que é o médio, driver e Twitter, tá bom? A parte da frente do grave tá parcialmente concluída, só que eu tinha esquecido de um detalhe, tá? Essa caixa aqui, ela vai ser embutida um pouquinho. Eu até acrescentei ali no projeto 1,5 cm a profundidade, porque eu vou embutir 1,5. Então, assim, eu tinha esquecido de calcular isso na hora do corte, tá? Então, assim, eu marquei aqui a parte da frente 33 por 37. Não é 33 por 37, é 33 por 35,5. A medida do duto vai continuar a mesma, vai continuar 6 centímetros, mas em vez de eu prender o duto aqui na parte de trás, se eu fosse fazer reto, eu teria que prender a madeira aqui para continuar com 6 centímetros de abertura, não ia alterar nada, tá? Aí, para não alterar a sintonia do duto, não alterar o volume da caixa, aí a gente tem que fazer a parte da frente com 33 por 35,5. Isso não eu errei, tá? É a mesma coisa, a única coisa que a madeira, de vez de ser presa embaixo, vai ser presa em cima, para essa madeira ficar embutida para dentro assim, ó. É basicamente assim que ela vai ficar, 1,5 aqui para dentro. Então o duto, se eu colocasse aqui, o duto ia ficar muito grande. Então eu tive que cortar para poder apoiar ele em cima e continuar com os mesmos 100 centímetros sem alterar o projeto. Por quê? No software eu não consigo calcular essa borda lá pelo aplicativo, tá? Então é assim, a gente calcula todo o projeto da caixa e quando eu vou fazer, para não alterar a caixa, vamos supor, eu vou deixar uma borda de 1,5 aqui, isso eu já expliquei no canal, vou deixar uma bordinha de 1,5, aí para não alterar o projeto, a câmera continuar o mesmo tamanho, eu tenho que aumentar 1,5 centímetro, tanto é que no projeto ali, se eu não me engano, a caixa tem 35 de profundidade, essa madeira aqui a gente tá fazendo com 36,5, então eu já acrescentei esse 1,5 centímetro para poder deixar com essa borda e não alterar o volume e nem alterar a sintonia, tá bom? Então a peça da frente aí, só para corrigir, tem 33 por 35,5 para vocês não fazerem errado. Aqui ficou assim, eu já fiz os reforços, tá? Aqui, ó, essas madeirinhas em 45 graus ficou 6 centímetros, né? Que é já em 45 graus, né? Por 15,7.
Aí a gente faz um reforço aqui no meio, tem 6 centímetros de diâmetro, tá? E eu fiz o L na caixa. Você fala, Joe, mas como é que eu faço isso? É só você medir a altura da caixa, mede a altura e a profundidade. Aí você corta um Lzinho assim, encaixa certinho no meio das madeiras, tá? O 45 graus, eu coloco antes de colocar essa madeira central. Então eu coloco um pedaço aqui, deixo o vãozinho no meio pra vir encaixar aqui e travar. Você pode ver que eu nem selei ainda aqui, ó, devo ter esquecido. Ah, e outra coisa, eu selei toda a caixa, tá? É pote serra com cola branca. Aí a gente faz uma massinha e passa com o dedo mesmo. Aqui eu terminei de cortar todas as madeiras que faltava, né? Aqui a parte do Twitter e da corneta. Aqui a parte dos fechamentos do médio. Aqui eu já tinha cortado, o duto já tá no lugar aí, como vocês podem ver, já prendi tudo, tá? O duto, galera, ficou com 25 de profundidade, tá? Então não tem segredo. Você vai medir a largura aqui e deixar um duto com 25 de profundidade, tá bom? A parte do médio aqui tá tudo solto, as madeiras, não tá presa ainda, tá? Então o médio é bem simples. Como essa caixa aqui, o médio, é de 200 RMS, a gente optou por fazer ela selada, tá? A gente não fez o duto. E outra coisa, mesmo que fizesse o duto, ia ficar muito grande, não ia servir, tá? Então a gente já tem que fazer outro fechamento aqui, tá bom? Se fosse dutada. Mas nesse caso, como é selada, eu tive que fazer esse fechamento. Ah, John, mas por que ficou esse espaço aí? Porque era o espaço da corneta e do Twitter e não caberia se eu fizesse do tamanho do médio, entendeu? Então basicamente ficou assim, ó, galera. Aqui a corneta é bem simples, ó. Eu coloco em cima, divido o espaço, achei o centro, entre a corneta e o Twitter, venho com o esquadro e risco. Depois eu faço um X e depois eu faço a marcação para cortar, que é bem simples. Aí você fala, Diogo, qual é a medida daqui, galera? Aqui é simples, aqui não precisa passar medida. Depois que você montou tudo isso daqui, aí você pega a largura daqui e a altura, tá pronto. A parte aqui interna, quando eu corto ela, geralmente a parte do médio grave de 8 polegadas, ela é 22 por 22, um quadrado perfeito, entendeu? Então tem 22 de largura por 22 de altura. Aí você encaixou aqui, ó, tá solto, ó. Encaixou, eu vou e coloco essa madeira. Coloquei essa madeira, eu já sei que aqui a corneta do Twitter vai ser o que vai sobrar, tá bom? Então, vamos começar a montagem aí, pra gente já ir finalizando. Aí depois a gente vai fazer mais uns detalhes na parte de trás, tá bom? Porque a parte da frente, como eu disse, eu acho que eu já cortei todas as madeiras, não falta nada. Agora eu vou partir pros cortes redondos, né? Aí depois a gente continua montando. Aqui a montagem é bem simples, como vocês viram, né? Eu uso uma madeirinha como gabarito para deixar embutido assim, ó. É bem simples.
Aqui, ó, os reforços que a gente faz aqui, o travamento da frente do grave, geralmente a gente faz entre 20 a 25 milímetros, 2 centímetros a 2,5 centímetros. E ficou com a bordinha aí, como eu falei pra vocês, ó, pra poder... O cliente, eu acho que vai colocar LED, né? Então dá pra colocar LED na caixa inteira. Aí na parte da frente, no duto aqui, vai ficar bem legal, tá? Agora a gente tem que partir pra parte do fundo pra poder fazer a parte do médio grave, o fechamento, e fazer o fechamento do painel de módulo. Eu não perguntei pro cliente se ele vai instalar o aparelho na caixa. Eu vou entrar em contato com ele daqui a pouquinho. Se for, a gente já vai fazer tudo no sisteminha, tudo de conexão aí, para poder caber o aparelho, caber os amplificador, tudo certinho. Terminei todo o lixamento, já parafusei toda a caixa, vou passar todos os detalhes dela para vocês. Se vocês perderam de assistir o vídeo inteiro, pular o vídeo, então vocês perderam toda a construção da caixa e os detalhes que eu passei de medida específica, tá bom? Então aqui, a parte principal, galera, a caixa ficou com 68 de largura, tá? 68 centímetros de largura, já a área total dela, tá? O compartimento do grave não tem nada a ver com a área total da caixa, tá? Aqui a profundidade, ó, ficou com 46 centímetros, tá bom? E a altura também, como vocês acompanharam aí, ficou com 46 de altura, tá? Aí você fala, Joe, o compartimento do grave ficou com a mesma medida? Não, galera, por quê? Aqui atrás, como vocês sabem, é o painel de módulo, né? Aqui tem essa bordinha aqui, como vocês podem ver, que é para o painel fixar aqui atrás e não encostar direto na madeira. Por quê? Porque assim... os fios precisam passar atrás do painel. Se eu prendo o painel aqui, vai ficar esmagando os fios. Então você tem que fazer uma madeirinha aqui, pode ser de 15 por 15 ou 20 por 20, tanto faz, para você apenas prender o painel de módulo aqui. Outra coisa, aqui atrás até vibra, mas se prender aqui direto, mesmo estando travado, acaba dando uma vibraçãozinha a mais. Então assim, prendendo aqui é muito melhor, tá bom? Então o compartimento do grave, tá? Entendam isso. O compartimento do grave é isso daqui, ó. Como vocês viram lá atrás. É 36 de largura por 46 de altura. A profundidade ali ficou com 35, tá? 35 de profundidade. Só que tem um detalhe, tá? Se vocês for fazer igual eu com borda, vocês têm que aumentar 1,5 centímetro a mais, tá? Aí vai ficar com 36,5. Se vocês for fazer madeirada personalizada, vocês podem fazer com os mesmos 35 e deixar reto. Aí vocês me falam, Joe, e o duto vai ficar para fora, tal? Isso eu calculei, tá? Quando eu fui fazer, beleza? O duto eu consigo calcular ele deixando uma bordinha para fora, tá? Então o duto você não pode alterar. O duto ficou com 25 de profundidade, com 6 de altura, e foi calculado também essa madeira aqui no meio. Por quê? Quando você coloca qualquer madeira no duto, você está impedindo a passagem de ar. Você diminuindo a passagem de ar, isso altera a sintonia da caixa, tá bom? Então já foi calculado com isso daqui. A largura total aqui, interna é 33. Mas quando a gente calcula com essa madeira, ela fica com 31,5. Então eu calculei a sintonia da caixa com 31,5. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei passar o máximo de informação que eu consegui para vocês, porque dá muito trabalho. A gente tá com muita correria, a gente tá com várias caixas em andamento de porta-mala de carro. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal, deixa o like. E como eu sempre falo, se você tem um sonho de aprender a fundo, desenvolver qualquer tipo de caixa, quer aprender a fundo a arte da montagem, do design de caixa, tem o nosso treinamento Mestre das Caixas. Eu vou deixar nosso WhatsApp fixado no primeiro comentário. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem perguntar. E aproveita que tá em promoção, tá bom, galera? Então é isso aí. Fica com Deus e até o próximo vídeo.